Olá, querido, que alegria poder falar contigo neste momento para juntos iniciarmos mais um estudo da Palavra de Deus. Este é o quarto estudo desta série especial, onde estamos aprendendo a seguir a Bíblia, seguir a Palavra de Deus. E por isso eu convido você a pegar na sua Bíblia, pois vamos estudar as Sagradas Escrituras. Vamos aprender pela Palavra de Deus qual é a boa e agradável vontade do Senhor. E antes, eu convido você a curvar a sua fronte para juntos orarmos ao nosso Deus. Soberano Deus e eterno Pai, louvado e exaltado seja o teu nome. Obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de estudar a tua palavra. Pedimos agora que o teu Santo Espírito ilumine a nossa mente para compreendermos qual é a vontade do Senhor para nós. Abençoe cada ouvinte neste momento, que juntos possamos aprender mais do Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Queridos, o tema de hoje é um tema muito importante porque trata do crescimento em Cristo. Sabe, todo ser vivo, ele passa por um processo de crescimento. O crescimento, ele é importante. E da mesma forma que para uma planta crescer, se desenvolver e dar os seus frutos, são necessários alguns elementos, alguns cuidados importantes neste processo. Também no nosso crescimento espiritual, alguns elementos, alguns detalhes são importantes para nós. E nós vamos aprender isso hoje na Palavra de Deus. Você quer crescer espiritualmente? Você quer crescer em Cristo? A vida cristã não é uma vida de estagnação. Nós não entregamos a vida a Jesus e assim permanece estagnado, sem nenhuma mudança, sem nenhuma melhoria na nossa vida. A vida cristã, ela é uma vida de crescimento. Crescimento em Cristo. E para isso, precisamos compreender pela Palavra de Deus como nós nos desenvolvemos espiritualmente, como que nós crescemos em Cristo. E dentro deste processo do crescimento em Cristo, um fator importante é o estudo da Bíblia, o estudo da Palavra de Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro do profeta Jeremias, no capítulo 15 e o versículo 16. Achadas as tuas palavras, logo as comi. As tuas palavras me foram gozo e alegria para o coração, pois pelo teu nome sou chamado, ó Senhor, Deus dos exércitos. 2 Timóteo 3, versículo 16 diz: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Observem aqui que a Bíblia, primeiramente ela traz alegria. Quando nós estudamos a Palavra de Deus, nós somos mais felizes, porque na Palavra de Deus nós encontramos esperança, nós encontramos motivo de fato para sermos pessoas realmente felizes. O segundo detalhe é que a Bíblia, ela que nos guia, nos orienta, ela é a nossa regra de fé e prática, ela nos educa, ela nos corrige. Se queremos viver uma caminhada cristã segura, fazendo a vontade de Deus, nós precisamos estudar a Palavra de Deus. Nós precisamos compreender o que Deus quer de nós através da Bíblia. E o livro de Salmos diz que a Bíblia é luz. A Palavra de Deus é lâmpada que ilumina o caminho. Nós vivemos em um mundo de trevas espirituais. Nós vivemos em um mundo rodeado por problemas, em um mundo de trevas espirituais. E para andarmos neste mundo de escuridão, de trevas, precisamos da luz. E a luz é a Palavra de Deus. Não tem como ter uma vida cristã de crescimento saudável sem a Palavra de Deus. Porque através da Palavra de Deus nós somos felizes, nós somos ensinados, corrigidos e é ela que ilumina o nosso caminho. Agora, dentro desse processo de comunhão com Deus, qual será o melhor momento para nós tirarmos tempo para termos comunhão com Deus por meio da oração, por meio do estudo da Bíblia? A Bíblia nos diz, lá em Salmo 5,
versículo 3, o seguinte: De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Observem que o salmista aqui destaca a busca pelo poder de Deus, a busca pela comunhão com Deus de manhã. Ou seja, nas primeiras horas do dia, quando nós acordamos. Este é um momento importante para termos comunhão com Deus. Jesus, ele nos convida a buscar a Deus em primeiro lugar, a colocar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas seriam acrescentadas. Quando eu, pela manhã, eu busco a presença de Deus, eu oro, eu estudo a Bíblia, eu busco comunhão com Deus, eu estou dizendo que Deus é prioridade para a minha vida. Eu estou dizendo que eu dependo de Deus para ser feliz, eu dependo de Deus para conduzir a minha vida. Eu estou dizendo que Deus é prioridade. Sabe, querido, como você tem lidado com a sua comunhão com Deus? Você tem dedicado os primeiros momentos do dia para lembrar-se de Deus? Quando eu acordo de manhã e eu oro ao Senhor, eu estou dizendo: Senhor, o Senhor é prioridade, o Senhor é tudo para mim. Então, a cada dia, dedique o primeiro momento para a comunhão com Deus. Obviamente que não será apenas o primeiro momento, mas outros momentos ao longo do dia. Mas o primeiro momento, ele é importante, porque nos mostra que temos como prioridade a comunhão com Deus. Mas a Bíblia, ela nos diz mais a respeito do estudo da Bíblia, do estudo da Palavra de Deus. Quais os motivos que nós temos para continuar nessa caminhada, buscando compreender a palavra dele? Lá no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 17, é dito: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. 1 Timóteo 4, versículo 5 diz: Porque pela palavra de Deus e pela oração é santificado. Observem que agora, nesses textos, apresenta um elemento importante na vida cristã ao estudarmos, examinarmos a palavra de Deus. É o processo de santificação. Quando nós conhecemos a palavra de Deus e aceitamos o sacrifício de Jesus, que perdoa e apaga os nossos pecados, quando nós reconhecemos que somos pecadores e confessamos diante de Deus, Deus perdoa os nossos pecados por meio do sacrifício de Jesus. Em outras palavras, nós somos justificados. Nós somos justificados pela graça, mediante a fé, porque Jesus pagou o preço por nós na cruz do Calvário. E ao aceitarmos este sacrifício, Jesus transfere a sua justiça para nós, nos perdoando, nos livrando da culpa do pecado. Mas dentro deste processo da salvação, nós encontramos também o processo de santificação. Nós encontramos Jesus, nós aceitamos a Jesus como nosso Salvador, aceitamos o sacrifício dele, somos então justificados. E uma vez justificados por Cristo, mediante a fé em seu sacrifício, nós agora iniciamos um processo que é chamado de santificação. E esse processo de santificação, ele é feito por meio da palavra. A Bíblia diz: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Outras palavras, para sermos santificados, para termos a nossa vida cada dia moldada, lapidada pela vontade de Deus, nós dependemos das sagradas Escrituras. Nós dependemos de a cada dia examinar as Escrituras e colocar em prática aquilo que Deus deseja para nós. Agora, eu lhe faço uma pergunta: quais são os resultados da santificação na vida do crente? O que Deus faz em nós quando nós somos santificados por Ele? Nós encontramos isso em Colossenses capítulo 3, versículos do 1 ao 3. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Versículo 5. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição,
impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Versículos 8 a 10. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos e vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículos 16 a 17. Habite ricamente em vós a palavra de Cristo. Instruí-vos e aconselhai-vos mutuamente em toda a sabedoria, louvando a Deus com salmos e hinos e cânticos espirituais, com gratidão em vosso coração. E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Observem, queridos, que a vida daquele que entregou-se a Jesus e está no processo de santificação, ela é uma vida de mudança, de transformação. Infelizmente, muitas pessoas hoje acreditam o seguinte: eu posso ir a Jesus do jeito que eu estou e permanecer como estou. Só que a Bíblia nos mostra que aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele não vive na prática do pecado. O apóstolo Paulo destaca que aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele vive uma vida nova, uma vida diferente. Ele não vive uma vida entregue ao pecado, mas a cada dia buscando a presença de Deus. Ele também não se acha perfeito. O próprio apóstolo Paulo, ele descreve a respeito disso, falando da perfeição lá em Filipenses, que ele não julga havê-lo alcançado, mas ele tem um alvo, e esse alvo é Cristo, o prêmio da soberana vocação. Queridos, aquele que entrega a vida a Jesus, ele deixa ser moldado por Jesus, ele deixa ser moldado pela palavra de Deus. O seu padrão agora não é o padrão do mundo, o seu padrão é o padrão divino, é o padrão da palavra de Deus, da vontade dele. A sua vida é guiada pelo assim diz o Senhor, e ele trava uma luta espiritual contra a tentação, contra o pecado, e ele é vitorioso em Cristo Jesus. Então, querido, entregue a sua vida a Jesus. Deixe Deus transformar a sua vida. E quando você se entregar por completo, você vai viver uma vida de acordo com a palavra de Deus. Deus vai lhe dar força, sabedoria para vencer as tentações, as batalhas deste mundo. Aquele que tem a vida entregue a Jesus, que vive no processo de santificação mediante a palavra de Deus, ele vive uma vida nova ao lado de Jesus, buscando a cada dia cumprir a vontade de Deus. E a Bíblia nos mostra as evidências da santificação na vida de uma pessoa. Está descrito em Gálatas 5, versículos 22 a 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. 1 Coríntios 12, versículos 7 a 9. A manifestação do Espírito é concedida a cada um, visando um fim proveitoso, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra da sabedoria, e a outro, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, a outro, no mesmo Espírito, a fé, e a outro, no mesmo Espírito, dons de curar. 1 Coríntios 12, versículos 10 e 11. A outro, operação de milagres, a outro, profecia, a outro, discernimento de espíritos, a um, variedade de línguas, e a outro, capacidade para interpretá-las. Mas um só e o mesmo Espírito realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Queridos ouvintes, observem que a vida do cristão que entregou a sua vida a Jesus, ela é uma vida moldada pelo Espírito Santo. Aqui entra um elemento importante na nossa vida, o Espírito Santo. E a primeira coisa que destacamos aqui é o fruto do Espírito. E nós precisamos entender a diferença de fruto
para dons. O primeiro ponto a destacar é fruto. O fruto é o que há de mais importante, vamos dizer assim, que o Espírito Santo faz em nossa vida. Aquele que entrega a sua vida a Jesus, ele tem o seu caráter transformado. Ele tem amor, ele tem bondade, paciência, domínio próprio. Em outras palavras, ele é controlado pelo poder de Deus. O Espírito Santo conduz a sua vida. Sabe, mais importante do que qualquer outra coisa neste mundo é sermos moldados e transformados segundo a vontade de Deus. É termos o nosso caráter transformado. Assim como João, o apóstolo, que era considerado o filho do trovão, um homem explosivo, tornou-se o discípulo do amor. Deus também quer transformar o nosso caráter. Ele quer revelar em nós o fruto do Espírito. Então, aquele que vive uma vida de santificação, ele revela o fruto do Espírito. Observou quais são o fruto? Observou qual é o fruto do Espírito? Amor, bondade, longanimidade, benignidade, mansidão, domínio próprio. Precisamos pedir a cada dia que Deus transforme a nossa vida e revele em nós este fruto maravilhoso. E junto a isso é apresentado aqui os dons espirituais. Estes dons, eles vêm com a finalidade de nos tornar testemunhas do Evangelho. Quando Jesus esteve aqui, ele prometeu que o Espírito Santo viria sobre os seus discípulos, sobre toda a igreja, com um propósito de nos tornar testemunhas. Então, o Espírito Santo molda o nosso caráter, revelando o fruto do Espírito, e ele também nos concede dons. Dons para que preguemos o Evangelho às outras pessoas. E como foi mencionado nos textos, há uma variedade de dons. Já descobriu qual é o seu dom? Clame ao Senhor, se coloque nas mãos dele. Ele vai mostrar a você quais são os seus dons e como usá-los para salvar outras pessoas. Mas sabe, querido, hoje Deus faz um convite especial para mim e para você. Eu convido você a ler comigo Levítico, capítulo 11, versículos 44 e 45. Eu sou o Senhor vosso Deus, portanto, vós vos consagrareis e sereis santos, porque eu sou santo, e não vos contaminareis por nenhum enxame de criaturas que se arrastam sobre a terra. Eu sou o Senhor, que vos faço subir da terra do Egito, para que eu seja vosso Deus. Portanto, vós sereis santos, porque eu sou santo. Hebreus 12, versículo 14. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. 1 Tessalonicenses 5, versículos 23 e 24. O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Observem, queridos, que Deus nos faz um chamado importante. Ele nos chama a sermos santos porque Ele é santo. É importante entendermos o que significa ser santo. Ser santo não é aquele que opera milagres, aquele que é perfeitinho, isento de qualquer tipo de pecado, mas santo é aquele que é separado. Santo significa ser separado, separado para o Senhor. Em outras palavras, Deus está dizendo, filho, se separe para mim. Tenha os meus princípios como princípio para a sua vida. Não tenha os princípios do mundo como seus princípios. Não siga o padrão do mundo, mas siga a minha vontade. Sede santo, se consagre para mim, se entregue dia após dia a mim. Mude a sua vida, deixe eu transformar a sua vida. E a Bíblia diz mais, que sem a santificação, ninguém verá a Deus, ninguém encontrará-se-á com o Senhor. Portanto, querido, Deus convida você hoje a fazer uma entrega completa, a fazer uma entrega total, a estar disposto a deixar que Ele mude os seus maus hábitos, a deixar que Ele mude as suas atitudes erradas, transforme a sua vida, o faça santo, separado para o Senhor, para que quando Jesus voltar, para que quando Deus vier para conceder vida eterna a seus filhos, você esteja preparado.
Eu pergunto a você, você quer ser santo? Você quer se separar para Deus, dedicar a sua vida a Ele, reconhecendo que Jesus o ama, reconhecendo que Jesus pagou já um alto preço por você? Tome hoje a decisão. Tome a decisão de crescer em Cristo. Tome a decisão de se entregar a Ele por completo. Se é esse o seu desejo, eu convido você a orar comigo agora. Soberano Deus e Pai, obrigado por teu amor e bondade conosco. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos ama e quer transformar a nossa vida. Pedimos, ó Pai, que o Senhor nos santifique, que o Senhor molde a nossa vida ao padrão do Senhor, que a cada dia a nossa vida seja conduzida por Ti, que o Espírito Santo transforme a nossa vida, revelando o fruto do Espírito. Abençoe este ouvinte, que neste momento para meditar na Tua palavra, que ele seja moldado e transformado por Ti, seja salvo para o Teu reino. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Querido, que Deus lhe abençoe e até o nosso próximo estudo.